Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em educação, e aqui no meu canal você encontra atividades interessantes, propostas pedagógicas diferentes e algumas vezes eu faço demonstração de alguns produtos, algumas atividades que eu acho interessantes para a sua prática. Hoje eu trouxe para você uma atividade interdisciplinar. Na verdade, ela está aqui trabalhando uma matéria só, mas ela tem uma interdisciplinaridade com língua portuguesa. Por que vai acontecer essa interdisciplinaridade? Porque esta atividade que eu trouxe, ela é do material matemática com chapeuzinho vermelho. Para quem não tem ainda tantos conhecimentos da pedagogia, a interdisciplinaridade é quando nós unimos duas ou mais disciplinas dentro de um tema. Então, um tema em comum para duas ou mais disciplinas. No caso aqui, eu uso como pano de fundo a história Chapeuzinho Vermelho, que é super conhecida de todo mundo. Ela é fácil de encontrar na internet para você assistir filmes. Ela é super fácil de encontrar naqueles livros que tem até em estandes de shopping, né? A um preço bem bacana. E a proposta são atividades matemáticas utilizando o conteúdo da história. Além de utilizar o conteúdo da história, tem algumas atividades nesse material que utilizam também habilidades da BNCC. Então, isso é bem legal porque o que acontece? É uma atividade pensada para primeiro ano, mas que pode ser utilizada como reforço no segundo ano, ou até reforço dependendo do que a criança precisa aprender em matemática, em relação a vários conteúdos. Antes de eu mostrar a atividade em si, eu vou mostrar para você a capinha do material. Ela está aqui. Essa é a capinha do material Matemática com Chapeuzinho Vermelho. E é importante eu ressaltar que esse material, se você achar interessante o vídeo, a ideia, as atividades, se você considerar que são atividades de qualidade, você pode adquirir o material na minha loja virtual no www.janainespolidori.com.br. Como que eu faço para entrar na sua loja, Janaína? Vou aproveitar que eu estou aqui com o gravador de tela e vou mostrar para você como que funciona. É super simples. Você vai no seu navegador, na sua barra de endereço, ali onde eu cliquei no google.com é a minha barra de endereço, e eu vou digitar www.janainaspolidorio.com.br. Se você escreveu o meu nome errado, Spolidoro, não vai dar no site, gente, tem que escrever certinho, janainaspolidorio.com.br. Quando eu entro no site, vai aparecer a loja virtual. E para você encontrar esse material da Chapeuzinho Vermelho é muito simples. Aqui do lado direito, nós temos o Digite Sua Busca. O Digite Sua Busca, ele funciona assim como funciona a busca no Google. Você utiliza palavras-chave. Não é preciso você colocar o nome completo do material, porque o que acontece? Se eu colocar matemática com Chapeuzinho Vermelho, todas as atividades que tiverem matemática vão aparecer aqui para mim. Todas as que tiverem com, todas as que tiverem chapeuzinho. Então, nós utilizamos as palavras-chave, que são as palavras principais, a ideia principal do material. Como se chama matemática com chapeuzinho vermelho, eu vou escrever aqui no site, na busca do meu site, matemática, chapeuzinho. O próprio site vai mostrar para mim quais são as opções de material que eu tenho. E daí eu vou escolher qual eu quero. No caso aqui, eu tenho dois materiais com essas palavras-chave. Tem o Chapeuzinho Vermelho Alfabetização em Matemática, que é também interdisciplinar, mas eu não quero. Eu quero Matemática com Chapeuzinho Vermelho. Vou clicar nele. E aqui você encontra no site da loja todas as informações que você precisa sobre o material. Ah, Janaína, mas eu queria ver uma amostra. Não tem problema. No site da loja também, eu vou aproveitar que nós estamos aqui. Aqui embaixo da imagem principal tem algumas miniaturas. Se você clicar nessas miniaturas, você vai ver uma amostra do material. Na verdade, duas aqui nesse caso. Se você achou muito pequeno a amostra, você clica novamente e a amostra
amplia na tela, para você poder avaliar a qualidade do material, certo? Então, você vê que é bem simples. Se você tiver alguma dúvida, tem lá no site da loja o WhatsApp e o e-mail que você pode entrar em contato com o atendimento. E é super prático para a nossa sala de aula. O que eu quero trazer aqui dessa atividade, na verdade, é a qualidade que ela possui. Porque não basta nós darmos para os nossos alunos uma atividade, na verdade, que ela traz uma quantidade para esse aluno. Gente, para fazer quantidade, a gente vai na banca e compra um passatempo, né? Vamos ser bem sinceros, que isso o pai do aluno pode fazer facilmente indo na banca e comprando um passatempo coquetel ali para ele, que vai dar na mesma. Nós temos um papel pedagógico também não apenas em dar a atividade, mas também em escolher a qualidade dessa atividade, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do material. Na verdade, são 2 páginas, porque eu não acredito em atividade que não trabalha com raciocínio, eu quero mesmo desenvolver a parte neural da criança. E nessa atividade, você vai perceber que eu trago assim uma proposta extremamente completa em relação ao que eu estou querendo na atividade. Eu exploro assim de vários ângulos e qual que é a minha intenção? Trabalhar vários tipos de memória. Vários tipos de memória, por quê? Porque se eu trabalho só uma memória de repetição, eu não vou trabalhar outros tipos de memória, que elas são estimuladas de outras formas, certo? Então, vamos lá para a atividade. Se chama completando a sequência, porque, obviamente, nós começamos aqui com uma sequência numérica. Como é uma atividade mais para primeiro ano, eu coloco aqui uma sequência numérica de 1 até 50, que o aluno vai completar. E detalhe, uma coisa importantíssima que vocês devem observar sempre que vocês adquirirem uma atividade ou analisarem um livro didático. Vocês vão reparar que eu coloquei números entre as casinhas aqui. Nunca utilizem atividades que têm só o primeiro número. Por quê? Porque se o aluno pular algum número, ele vai ter que apagar toda a atividade. Então, olha no que a gente que faz atividade tem que pensar. Por isso que eu digo que ser professor é uma atividade profissional e ser autor didático é outra atividade profissional. Porque o ser autor didático, ele traz uma bagagem ali de conhecimento, de cursos, que é diferente do que o professor tem em sala de aula. Por isso que eu defendo também, na verdade, eu quero formar as escolas em relação a isso, porque elas têm a mania de achar que o professor deve fazer as atividades, e não é bem assim, gente. Tem que ser um profissional da área de atividades para fazer as atividades, certo? Então, olha lá a dica, hein? Se você coloca aqui só o número 1, se seu aluno pular algum número e não tiver outro aqui na tabela, vai dar maior confusão para você na sua sala de aula e para o seu aluno. Então, se você coloca alguns números, o que acontece? Ele tem um guia. Essa palavra é importante. Guia. Esse guia vai mostrar para o seu aluno que ele errou no meio do caminho. Então, é aquela aprendizagem de quando a gente diz que nós aprendemos com os erros. Então, se ele chegou aqui no 15 e ele já colocou o 15 aqui, é porque ele pulou alguma coisa. Ele mesmo vai raciocinar, ver que tem alguma coisa errada e ele não vai ir até o professor. Isso é o que a gente quer incutir no aluno, que é a autonomia, certo? Você só consegue isso com um bom trabalho pedagógico e com as atividades que sejam apropriadas, que elas sejam pensadas de uma maneira profissional para esse aluno, de modo qualitativo, ok? Depois que o aluno terminou ali a sequência, tem o número 2. O número 2, eles vão contornar os quadradinhos acima, que tem números pares, de vermelho, e os números ímpares de azul. O que eu fiz aqui? Para poder ficar ainda mais visual, eu pintei aqui ó, o pares de azul e o ímpares de vermelho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pausar o meu vídeo aqui, minha gravação, e vou fazer isso aqui no grid, aqui na sequência numérica, para vocês verem visualmente como isso vai auxiliar o seu aluno. Prestem atenção, hein? É um segundo.
Olha lá, eu falei que era só um segundo, tá vendo como eu acertei? Olha lá, eu terminei de preencher a tabelinha, olha como ficou diferente. Visualmente, vocês percebem que, eu pedi para contornar os quadradinhos. Então, a criança ela não vai pintar os quadradinhos, já é um tipo de comanda diferenciado. Se eu pedir para ela pintar os quadradinhos, o que vai acontecer? Ela vai apagar o número que ela fez, vai ficar ali borradinho, vai ficar escondido, e não vai ficar uma lição bacana, vai ficar uma lição porca. Vamos ser bem sincera aqui no português, né? Bem assim, Jana sincera. Um outro ponto aqui é que eu criei aqui nessa tabela uma regularidade, um padrão. Então, você percebe que eu tenho aqui as linhas e as colunas. Então, eu tenho uma coluna vermelha, uma coluna azul, uma coluna vermelha, uma coluna azul. Por que isso é importante neste tipo de atividade? Porque um dos 5 pilares neurológicos da aprendizagem é o padrão. Então, eu estou trabalhando aqui a ordem, que é outro pilar, que é a ordem dos números. Estou trabalhando os símbolos, que é um outro pilar, são 3 pilares. A ordem, que é a ordem numérica, os números, que são os símbolos, e os padrões. Qual que é o padrão aqui? O par e ímpar. Então, esse par ou ímpar, ele não vai ficar gravado na cabeça dessa criança se você não trabalhar com regularidades. Então, aqui eu tenho 3 bases neurológicas que eu pensei para fazer a atividade, só essa partezinha do número 1, com o número 2. Então, você vê o quanto é diferenciado quando você pega uma atividade produzida por um autor didático. Então, no caso, eu sou uma autora didática, eu tenho que saber as bases neurológicas para fazer a minha atividade, certo? E daí você, professor, ou você, pai, pode adquirir essa atividade direto desse autor, ok? Aqui, então, eu pedi para contornar os quadrinhos, e o que vai acontecer? Vai ser fácil do aluno identificar visualmente qual que é par ou ímpar. E aqui eu pintando de azul, gente, mais fácil ainda, porque tudo que for azul aqui é par. Então, aqui, o que vai acontecer? Os alunos vão anotar os números, então eles vão ter que trabalhar com funções executivas, que é concentração, atenção, por exemplo, para poder retirar daqui somente os pares. Então, ele vai prestar atenção em todos os azuis. Então, vai ser 2, 4, 6, 8, até terminar a sequência até os 50. No próximo quadrinho, nós temos os números ímpares. Então, os números ímpares, eles são vermelhos, mesma coisa. Ele vai pegar os quadrinhos vermelhos e vai fazer a mesmíssima coisa. Tá tudo estabilizado, tudo bonitinho para o aluno, mas eu não vou abandonar o raciocínio desse aluno na atividade, porque no exercício 3, eu peço para ele reescrever aquela sequência que ele já fez em ordem decrescente. Então, agora ele vai do 50 até o 1. Vai ser difícil? Não. Esse aluno ele pode fazer isso autonomamente, e se ele não tiver autonomia ainda de fazer, ele vai ter uma fonte de pesquisa, que é a própria tabela que ele fez. Então, ele pode observar a tabela, e daí ele vai observar de trás para frente os números e vai anotando ali no exercício 3. Olha quanta coisa! E é interessante eu explicar isso passo a passo para você, que essa é a intenção desse vídeo, porque caso algum coordenador, algum diretor, algum pai ou outro professor tenha dúvidas em relação à qualidade do material que você está aplicando, você terá como explicar para ele o quanto esse material é enriquecedor, porque ele tem, inclusive, bases da neurociência na sua produção. Isso significa que seu aluno vai ter uma qualidade de pensamento na hora de fazer, ok? Para completar aqui, eu não ia jamais deixar um espaço em branco numa atividade. Gente, não tem condição de você deixar espaço inutilizado, um desperdício de material. Então, aqui eu pego alguns números daquela sequência, dentro da sequência que ele fez, e eu peço para escrever o nome dos números. Eu escreva por extenso. Então, aqui ele vai observar o número 16 e vai escrever 16. Criança tem dúvida? O que você faz? Você pede para ela voltar na tabelinha dela de número. Ela pode ter dúvida no número, no nome do número.
Mas quando ele conta, essa criança ela conta na sequência, ela vai lembrar o nome do número. Então, ela vai contar 1, 2, até chegar no número que ela tem dúvida. Se você precisar, você pode pedir para ela marcar um X nos números que ela está utilizando. Então, ela pode buscar aqui o 16, fazer um X e vir aqui e colocar, certo? É uma atividade muito interessante, ela é extremamente enriquecedora. Ela não é aquela atividade que uma criança pega e faz em 10 minutos. Além disso, ela tem uma questão de coordenação motora que eu nem mencionei, mas eu lembrei agora que eu acho importante, porque até quando eu estava preenchendo eu mesma para fazer esse vídeo, foi a primeira coisa que eu pensei. A gente tem aqui uma questão de coordenação motora fina, muito forte com o contorno dos quadradinhos. Nós temos uma atenção visomotora, porque o aluno ele tem que observar a linha para poder controlar o impulso do lápis, a precisão dele ali. Sem contar as inúmeras coisas que você faz com a função executiva só nesse contorno, né? Então, nesse contorno você tem que se concentrar, você tem que treinar a sua persistência, porque é uma coisa que vai demorar para a criança. Então, vai contribuir para não ficar aquela criança, ai, professora, eu não aguento mais, sabe? Porque tem criança que é assim, gente, vocês devem ter visto várias já, ou até na sua casa o seu filho pode ser que esteja dando problemas na hora de escrever. Eles se cansam mesmo. Por que eles se cansam? Muito simples, falta de treino. Quando você treina desta forma, você auxilia também essa criança a escrever mais, porque ela está treinando ali a paciência dela na hora de estudar, a atenção, o foco, a concentração. Então, tudo isso englobado em 2 páginas. Você imagina que esse material tem 12 páginas. Então, imagina quanta coisa eu coloquei nesse material, muito legal para você desenvolver na criança. Por isso que o material tem resultados. Porque ele trabalha toda essa parte, eu trabalho a criança em 360 graus, assim. Vocês viram que eu tenho aqui a interdisciplinaridade, porque eu estou trabalhando com base num conto. Essa atividade em si, ela não traz elementos do conto, mas no material eu tenho, por exemplo, situações matemáticas, que são os famosos probleminhas, dentro da contextualização do conto. Eu trabalho essa questão de flexibilidade cognitiva, porque eu estou flexibilizando o pensamento da criança, que Chapeuzinho Vermelho não é só de português, ele pode ser trabalhado em outras matérias. Eu estou flexibilizando ainda também o raciocínio da criança, essa flexibilização cognitiva, quando eu faço vários tipos de atividade, de exercício na mesma atividade, na verdade, né? Porque aqui foram 4 exercícios diferentes que estão flexibilizando aquele pensamento da criança. E eu uso como base uma sequência numérica para dar suporte para essa criança. Então, tudo aqui vai de autonomia, flexibilidade cognitiva, bases neurológicas, tudo vai nesse material. Super recomendo, é assim uma sugestão de coração para você, que com certeza vai fazer a diferença e vai valorizar o seu trabalho perante os pais, perante a sociedade e valorizar a classe em geral. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha gostado da sugestão que eu dei. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque se você se inscreve, você recebe uma notificação. Se você se inscreve e ativa o sininho, você recebe uma notificação por e-mail quando eu coloco o vídeo novo. Gente, não é todo dia que eu ponho vídeo, não sou dessas que ficam cansando as pessoas, né? Porque uma vez eu me inscrevi num canal e 3 vezes por dia vinha vídeo, tive que me desinscrever, né? Porque não tem condição. Mas assim, eu só coloco no canal coisas que eu acredito que sejam relevantes para valorizar a educação. Esse é meu intuito, valorização da profissão. Então, você tem que estar formada, você tem que ter noção do que você está dando, você tem que ter consciência dos resultados a partir de uma avaliação, por exemplo, de atividade, que é a proposta desse vídeo. Então, te espero no próximo vídeo, que não é de produto, ok? Então, eu vou dar uma variada a partir de agora. E até a próxima. Não esquece de curtir meu vídeo, hein? Estou esperando você para a gente conversar novamente no próximo vídeo.